My Hero Academia e o significado do heroísmo. Aizen, bora lá pra ver o que tem nesse vídeo do Aizen. Primeiro vídeo dele é aqui, tá? Vamos ver. Você provavelmente já assistiu uma série sobre um herói japonês ou que foi baseada em uma série de heróis japoneses. O vídeo de hoje é para falar sobre heroísmo de um anime específico. Sim. Boku no Hero é mais uma das séries japonesas dispostas a falar sobre uma sociedade saturada de super-heróis, que passaram a ser fortemente regulados e comercializados, com as avaliações referentes a cada um sendo muito mais importantes do que a integridade de suas ações. Um vídeo que complementa o vídeo do Breninho Jordan, né? Pra quem não sabe, o Breninho Jordan fez um vídeo comparando a sociedade de heróis de One Punch Man com a sociedade de heróis de Boku no Hero, né? Se você quiser ver alguma série parecida, pode ver One Punch Man, que é super famoso Aí, também, ó. e Tiger Bunny. Tiger Bunny é sobre super-heróis? Não sabia. Talvez My Hero Academia seja o mais popular lado a lado com One Punch Man e é um dos mais importantes nesse meio. Uma das primeiras coisas a se destacar sobre Boku no Hero é uma de suas melhores relações, Midoriya e Bakugou. Midoriya é inicialmente um garoto Bakugou e Midoriya é uma das melhores relações de Boku no Hero? completamente impotente nesse mundo centrado na ideia do superpoder. Midoriya, em sua infância, não Uma relação que de dicotomia, uma relação maniqueísta, que um é o inverso do outro. está idolatrando apenas All Might, ele está idolatrando a própria ideia de poder, que é super distante dele. Sua visão como personagem, a forma como ele decide agir com seus amigos, é criando um sistema de valores baseado em proteger os outros. E quanto mais subestimado ele era, quanto mais xingado e humilhado ele era, mais forte ele quer ser para proteger os outros. Mas aí também o Deku tem toda uma questão aí que só Freud explica, né? É que ele curte um BDSM, esse pá. Famoso masoquista. É nesse ponto que Midoriya se torna um contraponto interessante para Bakugou. Para um, o poder é um ideal supremo. Para o outro, é o meio para o ideal supremo, que é salvar as pessoas. Pô, mas assim, eu entendi o que ele tá falando aqui, mas essa parada do contraponto não existe em qualquer shounen. Eu posso sendo leigo aqui. Mas a figura do amigo do protagonista, geralmente, ele já não é o contraponto do protagonista em si? Que é aquele amigo cool, que tem o poder foda, que tem ideais diferentes do protagonista. Eu vou dar um exemplo bobo aqui. Naruto e Sasuke. É um exemplo de protagonista e amigo do protagonista em ideais diferentes. Sei lá, Ichigo e o Ishida, são amigos, mas eles têm ideais diferentes. Eu acho que sempre existiu isso, né? Não é algo exclusivo. Eu entendo que aqui em Boku no Hero é um contraponto interessante para poder reforçar essas ideias do que é ser herói. Mas não é algo, tipo, revolucionário, né? Ambos têm uma mentalidade Gon e Killua, né? distorcida, nascida do oposto em suas criações. Bakugou tem essa mentalidade porque cresceu sendo um bully, e Midoriya porque cresceu sofrendo bullying. E ambos estão errados, porque a força bruta não é a única coisa valiosa nesse mundo. Mesmo Calma, o Midoriya tá errado por sofrer bullying? É, de fato, ninguém deveria sofrer bullying, no né? mundo de superpoderes. O motivo pelo qual Midoriya quer ser um herói é porque só assim ele vê que pode ser uma boa pessoa. Em Katekyo Ultimate Reborn não tem isso, porque em Reborn as duas contrapartes são o Goku dele e o Hibari. É igual ao One Piece, né? O One Piece, as duas contrapartes é o Zoro e o Sanji, né? Ou eu tô maluco? Ser um super-herói é apenas uma manifestação dramática de ser nobre. Então, a pergunta é, por que ser uma boa pessoa? Eu não acredito que Boku no Hero esteja tão interessado em responder essa pergunta para poder focar sua narrativa em outras áreas. Por exemplo, a segunda temporada da série foca em como as instituições, nesse caso de super-heróis, corromperam a pureza. Isso é o fato apresentado aqui, e o ponto da obra é apresentar como os heróis podem lidar com essa informação. É, mas no caso do Barba Negra ser a contraparte do Luffy, já não entra no ideal de amizade. Aí já é uma contraparte no sentido de antagonismo, A né? resposta geralmente é, não importa, seja uma boa pessoa, seja um super-herói. Mas o que é ser um super-herói? Vamos falar mais do heroísmo em Boku no Hero, mas antes, vamos voltar para a vida real. O Dr. Frederick Wertan, que eu provavelmente pronunciei errado o nome, lançou o livro Seduction of the Innocent. Ele teorizou que os quadrinhos violentos estavam transformando crianças em delinquentes e até mesmo em homossexuais. Que é isso, As velho? evidências que Que? ele usou foram muito Caralho, isso porque ele era do quê? Década de 70? Porque se fosse agora, vendo os quadrinhos atuais da Marvel e da DC, ele ia enlouquecer. O cara ia chorar, que é uma beleza. O Frederico, mais né? tarde comprovadas como
Livro maluco, né? Falsas, mas não ajudou. Quadrinhos foram queimados nas ruas e ele estampou seu livro no Congresso americano. Apesar de ser um idiota, ele fez uma crítica bem pertinente à ideia dos Apesar dele ser um idiota, ele fez uma crítica bem pertinente. super-heróis. Em um mundo onde os super-homens permeiam a vida cotidiana, no plano ideal ou não, as pessoas podem não entrar em ação para resolver problemas. Elas podem esperar até que alguém melhor apareça para resolvê-los para eles. Os super-heróis freiam a humanidade, geram comodismo. Essa é, inclusive, uma das críticas que o personagem do Lex Luthor... Não sei. Os super-heróis geram comodismo? Porque se fosse assim, não ia existir mais polícia, né? Não ia existir exército. Que eu lembre, toda a história de super-herói tem exército, tem polícia. Tem sempre um grupo pra poder frear os heróis. Então, eu não sei se gera certo comodismo, tá ligado? Não é que o exército deixe de ser exército se fortalecer, a polícia de se fortalecer. É que a polícia e o exército geralmente não conseguem se contrapor ao poder dos heróis. Não, depende do universo que eu tô falando, mas eu tô falando do mainstream. Ele tá debatendo aqui o mainstream, tá ligado? Não, eu não tô falando Os Incríveis, cara. Eu tô falando do mainstream que ele tá citando aqui. Marvel, DC e essas coisas, entendeu? fazia ao Superman. Para ele, a humanidade nasceu para tocar as estrelas, mas na dúvida da existência de um deus, o homem busca esse objetivo com sua própria força de vontade. Luthor sente que é nosso direito vencer o medo, ultrapassar os céus, sem errar, sem temer. Está no sangue da humanidade. E aí, a gente tem o Superman. Um cara que usa uniforme, salva gatinhos em árvore, pode destruir a terra com os olhos, carrega buracos negros, caminha na superfície do sol, ou qualquer outra merda. Não, é o que eu tô falando. Geralmente, em história de herói, não existe comodismo por parte das forças de defesa em relação aos super-heróis. Geralmente, os super-heróis, alguns são temidos, pô. Que nem você citou aí o caso da X-Men. Qualquer outro feito que você possa imaginar do Superman, prova um ponto. Eu acho que até aí aquele Frederic tá Ele errado. está acima da humanidade. O homem para de buscar as estrelas porque alguém como Superman as aproxima. E quando os humanos param de buscar as estrelas e depositam tudo nessa única figura, nós perdemos. Isso se relaciona com o personagem do All Might. Seu símbolo de paz é mais uma máscara que ele veste do que o seu eu normal. Na verdade, ele fica assustado antes de uma luta. Fica facilmente irritado, mesmo em sua forma de herói. Ele fica perturbado com a existência de Shigaraki, e mesmo como professor, ele não é o maior responsável pela evolução de Midoriya no controle do One for All. Esses momentos importam, pois realmente mostram que All Might é, no final das contas, apenas mais um humano. E é isso que torna sua imagem, pra mim, tão identificável, mais até do que a do Superman. Mas é engraçado como, apesar disso ser explícito pro público, muitas vezes os personagens da obra o veem como o Superman. É que o Superman, a figura do Superman, a figura original do Superman, ela vem num contexto totalmente diferente, por exemplo, do All Might, né? Porque esses heróis, inicialmente, eles são superficiais e servem pra fazer propaganda, né? Posso estar falando merda. Eu não entendo 100%, né, de quadrinhos, mas pelo que eu sei, os super-heróis, inicialmente, eles existem especificamente para poder fazer propaganda, especialmente política. Num contexto de Guerra Fria e tudo mais. Então eles são superficiais e esses valores que eles carregam são os valores do país que eles representam. Citaram aí o The Boys faz isso muito bem. O The Boys, ele pega essa ideia de super-herói e subverte em algo totalmente diferente, né? Faz você questionar tudo isso. O próprio Homelander, né? O Capitão Pátria. Ele é a contraparte do Super-Homem. Ele tem todos os valores do Super-Homem e no fim ele é o contrário, né? Ele não é bom e etc. A diferença mais importante entre os dois é que o Superman é um alienígena de um universo no qual heróis não são normais. O All Might existe um universo no qual a maioria das pessoas tem poderes. Sim. Como resultado, embora ele ainda inspire algumas pessoas, a atual cultura dos super-heróis na obra é diretamente responsável por civis cada vez mais passivos e outros sofrendo por... Não é que os civis são passivos, pô. É que os civis não podem atuar como heróis. Eles precisam fazer, sei lá, faculdade de herói. Eles precisam ter um certificado para atuar como heróis. Então os civis, eles não podem serem ativos, né? Senão eles estão cometendo um crime, pô. Por serem negligenciados pelos heróis que estão sobrecarregados com os problemas da sociedade. Isso que é interessante sobre seu personagem. Ele é o maior herói do Japão. E por causa disso, ele criou o principal problema dessa nova sociedade de heróis no Japão.
Isso reflete em personagens como Shimura. Ele sofre preconceito na infância, mas é retratado como um garoto comum que cai para o caminho da vilania. A crítica colocada por Boku no Hero é a mesma. As pessoas comuns criaram tanta expectativa ao redor da figura do herói que esqueceram que eles poderiam ajudar o garoto, ou delegavam essas tarefas aos supers, falhando em reconhecer seus próprios poderes. Tá, nesse sentido que o Aizen tá falando tem lógica, né, no caso. Nesse sentido específico, tem lógica. Shigaraki é um produto máximo da crença central do mundo de Boku no Hero. Por isso, Midori é seu nêmesis. Ele tá falando num sentido de, tipo, as pessoas, elas terceirizam qualquer tipo de ajuda que elas poderiam dar, por mais simples que seja, pros heróis. Porque ele é o resgate do heroísmo perdido por All Might. Uma pergunta que... O que, em certo modo, isso se aplica até no nosso mundo, pô. A gente também terceiriza isso. Se a gente tá na rua, a gente vê uma briga generalizada, vamos supor, a gente vê um assalto, normalmente a gente não se mete, a gente liga pra polícia. Se a gente vê uma casa pegando fogo, a não ser que seja algo que você possa fazer, tipo, sei lá, tem uma criança presa na porta da casa, tu pode tentar lá salvar ela, mas tu liga pro bombeiro. Então, querendo ou não, as pessoas terceirizam as coisas. Quando você acha uma criança perdida na rua, o certo é você levar a criança pra uma estação da polícia, pra polícia procurar os pais dela. Então, é só a forma como a sociedade funciona aplicada num contexto onde heróis existem. E aí a gente pode entrar num debate de como a sociedade se tornou individualista com o tempo. Aí sim. Mas isso não é um problema especificamente do universo de Boku no Hero, ao meu ver. É um problema da sociedade ao nosso redor, como conhecemos ela O atualmente. que Alan Moore faz no clássico Watchmen é se o papel de um herói é proteger o status quo. Ou melhor, os heróis devem sempre proteger o status quo? Essa pergunta é levantada em Boku no Hero quando observamos as decisões tomadas por essa sociedade apática no geral, justamente por conta da presença de alguém como All Might. O fato do Japão sustentar seu pilar de heroísmo máximo em um só homem é absurdo, tanto que All Might reconhece os problemas de ter se tornado um símbolo dos heróis. As pessoas ficaram apáticas, os heróis também. Eles só esperam que ele, o inabalável, possa resolver os problemas do país. Os problemas da sociedade naquele ponto eram tão grandes que só Midoriya, que não tinha nenhum poder, moveu um músculo para salvar Bakugou, enquanto as pessoas ao seu redor falavam para esperarem os heróis. Mas pô. É óbvio que as pessoas vão falar pra esperar os heróis. Se tem um vilão com poderes ali atacando uma criança e eles não podem fazer nada, os civis não podem atuar, porque eles são civis, não tem a carteirinha de herói, eles não podem fazer nada ali, pô. Tem que chamar um herói. O Midoriya, ele age na impulsividade. Tá ligado? O foda de colocar essa discussão justamente em Boku no Hero é que o Shigaraki nunca vai ser uma contraparte bem feita do Midoriya. Porque o roteiro é ruim. As ações dos heróis são boas e ruins quando é conveniente pro roteiro. É diferente do Garou e One Punch Man, que seria um exemplo muito melhor para esse ponto. Em sua primeira interação com Midoriya, All Might nem conseguia perceber o quanto ele influenciava esse jovem. Quando Midoriya corre em direção a Bakugou, ele salva All Might de seu próprio fracasso, quando o maior herói do Japão percebe que ele ainda é capaz de influenciar alguém a fazer algo. O papel de Midoriya nesse ponto da história não é mais simplesmente ser aquele cara que vai derrotar Shigaraki na porrada. É ser o guia para curar justamente a ideia que permitiu que Shigaraki virasse um vilão em primeiro lugar. Na última página do capítulo 1, Midoriya diz que essa é a história de como ele se tornou um grande herói. Ser um grande herói não está realmente associado à sua posição no ranking de heróis. Alguns homens e mulheres nascem maus como All For One. Alguns nascem com um coração bondoso como Midoriya. Aí eu já não sei. Eu acho que essa discussão se a pessoa nasce mal, nasce boa, pra mim não existe. Porque, ao meu ver, em um sentido filosófico, a pessoa ela nasce sem nada. Tá ligado? Esse negócio de a pessoa nasce má, a pessoa nasce boa, aí eu não consigo enxergar isso, tá ligado? Porque, pô, é tudo uma questão de socialização, né? Quando você nasce, você é um livro em branco, pô. O que vai definir você como personalidade, o que vai definir sua moralidade e ética, são as primeiras interações que você vai ter durante o início da sua vida até o fim dela. Não é à toa que muita gente acaba gerando traumas, especificamente por ocasiões que rolaram na infância. Então, de fato, não sei, tá ligado? Não sei mesmo. Lembrando que no anime o Midoriya começa dizendo que é a história como ele se tornou o herói número 1.
e não um grande herói. De fato. Como se ele, tipo, herói número 1, no caso, substituindo o All Might como símbolo da paz, né? Entre aspas. Porém, a maioria das pessoas não são nenhum dos dois, mas seres humanos comuns e imperfeitos, capazes do bem e do mal. Cara, ser humano é estar entre o limiar do bem e do mal. Na real, essa questão de bem e mal é algo que veio pra gente através da cultura cristã, né? Porque se a gente for pegar outras culturas como exemplo, não existe esse maniqueísmo de bem e mal. É muito mais complexo que isso, né? E Midoriya deve inspirá-los a agir, para destruir seu próprio ódio pela humanidade e ceticismo em fazer o bem. Bem e mal é ponto de vista. Pois são as pequenas ações, bondade e amor de pessoas comuns que podem realmente combater o mal no mundo. Ser herói é fazer o bem, independente da sua proporção. 99% das pessoas no universo de Boku no Hero realmente morreriam salvando Bakugou no capítulo 1, ou nunca conseguiriam arranhar All For One. Mas quase todas elas poderiam ter salvo um garoto como Shigaraki. O sonho do Midoriya não é exatamente fazer o bem, apesar de estar atrelado a isso. O sonho do Midoriya é ser o herói número 1. Ser praticamente o substituto do All Might, né? Ser alguém como o All Might, um símbolo de paz, né? Mas eu acho que é isso. Tchau. Tá aí, então, o vídeo do Aizen, né? É um vídeo legal, abre um debate interessante, né? A gente conversou bastante aqui sobre o vídeo. Então, ok. Dá pra assistir mais Aizen aqui.